Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Pelo menos até o mês de maio, o salário mínimo será de R$ 1.302. A decisão foi tomada ontem durante uma reunião do presidente Lula e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, com representantes sindicais. Mas ficou acertado que uma comissão vai discutir como aumentar o valor do piso nacional do país. Os presidentes dos principais sindicatos do país apresentaram ao presidente da República demandas dos trabalhadores e cobraram o cumprimento de promessas de campanha. As centrais sindicais querem a correção da tabela do imposto de renda e o aumento do salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.302, mas buscam também a consolidação da política de valorização do salário. O debate do salário mínimo, ele não pode ser pautado pelo Deus mercado. Quem depende do salário mínimo é quem já não consegue mais fazer o supermercado. Temos que apostar numa política que se aproxime mais dos anseios do nosso povo. Durante a reunião, o presidente Lula assinou um documento que cria um grupo de trabalho para discutir a valorização do salário mínimo a médio e longo prazo. Este grupo é composto por representantes das centrais sindicais e do governo federal. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que, além do comitê que vai estudar o salário mínimo, um outro grupo será criado para discutir mecânicas de valorização e segurança para os trabalhadores por aplicativo. Para Marinho, a carga horária destes profissionais atualmente se compara a trabalho escravo. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso, no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo. O presidente Lula afirmou que o salário mínimo passará a ser corrigido acima da inflação conforme a economia estiver crescendo. Afirmou ainda que haverá correção da tabela do imposto de renda para que os mais ricos paguem mais impostos que os pobres, mas explicou que essas medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso. O pobre hoje, que ganha R$ 3.000, proporcionalmente, ele paga mais do que alguém que ganha R$ 100.000. Ele paga, até porque quem ganha muito paga pouco. Porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. O pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até R$ 5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$ 6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Agora vamos falar do tempo para essa quinta-feira. O dia continua com chuva e calor. Em Minas Gerais, por exemplo, mais de 200 cidades estão em situação de emergência. São Domingos do Prata decretou estado de calamidade pública. Mais de 2.000 pessoas estão desabrigadas por conta das fortes chuvas. Em algumas regiões de Pernambuco, há alerta amarelo do INMET com chuvas intensas. Agora vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui em São Paulo, a quinta-feira amanheceu mais nublada, como você vê aí na sua tela, e com temperatura mais amena também. De volta comigo, vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades do país? De olho aqui no nosso telão, começamos por Belo Horizonte, em Minas Gerais. O dia será de calor e chuvas rápidas até a noite. A máxima chega aí aos 31 graus. Em Recife, no Pernambuco, o dia será de calor com chuva a qualquer hora. A máxima chega aí aos 30 graus. Para finalizar, voltamos a falar da capital paulista. O dia será de sol, mas com muitas nuvens e pancada de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aí aos 29 graus. No destaque internacional, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira que deixará o cargo em fevereiro. No poder desde 2017, a premier afirmou que não tem energia suficiente para mais 4 anos de mandato.
Para mim, chegou a hora, declarou ela em uma reunião com membros de seu partido trabalhista. Não tenho mais energia para mais 4 anos, afirmou. Jacinda, que se tornou primeira-ministra em um governo de coalizão em 2017 e conduziu seu partido de centro-esquerda a uma ampla vitória nas eleições 3 anos depois, viu seu partido e sua popularidade pessoal caírem nas pesquisas recentes. Em sua primeira aparição pública desde que o parlamento entrou em recesso há um mês, ela afirmou no retiro anual do Partido Trabalhista que durante esse intervalo esperava encontrar energia para seguir na liderança, mas não conseguiu. A premier afirmou que a próxima eleição geral será realizada em 14 de outubro e até lá continuará como membro do parlamento. Segundo Jacinda, sua renúncia vai entrar em vigor em 7 de fevereiro e a convenção trabalhista votará em um novo líder em 22 de janeiro. E uma última informação, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, acusou as grandes empresas de petróleo de terem espalhado uma grande mentira sobre seu papel no aquecimento global. Durante sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o diplomata português atacou as petrolíferas por esconderem sua responsabilidade no aquecimento global. Soubemos na semana passada que certos produtores de combustíveis fósseis estavam plenamente conscientes na década de 1970 de que seu principal produto iria queimar o planeta. E como a indústria do tabaco, eles subestimaram sua própria ciência. Alguns gigantes do petróleo venderam uma grande mentira. E assim como a indústria do tabaco, os responsáveis devem ser responsabilizados. De acordo com um estudo publicado na semana passada pela revista Science, a ExxonMobil rejeitou as conclusões de seus próprios cientistas sobre o papel dos combustíveis fósseis nas mudanças climáticas, que modelaram e previram o aquecimento global com enorme precisão. Hoje, os produtores de combustíveis fósseis e aqueles que os apoiam continuam lutando para aumentar a produção, sabendo muito bem que esse modelo econômico é incompatível com a sobrevivência da humanidade. Na semana passada, um porta-voz da ExxonMobil alegou que a questão surgiu diversas vezes nos últimos anos e que, em cada caso, a resposta da empresa foi que aqueles que falam sobre como a Exxon sabia estão errados em suas conclusões. Guterres pediu ao mundo que acabe com o vício em combustíveis fósseis e alertou que a meta de limitar o aquecimento a 1,5 graus com relação à era pré-industrial está se evaporando. Especialistas da ONU alertaram na cúpula climática do Egito em novembro que as empresas não podem afirmar que têm emissões zeradas caso invistam ainda em combustíveis fósseis, provoquem desmatamento ou compensem as emissões com créditos de carbono em vez de reduzi-las. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre a Prefeitura de São Paulo, que criou um projeto chamado Reencontro, onde abriga pessoas em mini-casas. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando, daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais!